São 8 horas da noite de uma quarta-feira, semana praticamente encerrado. Ou não, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Andresa Baroni e esse é o canal Surtando em Causa Própria. Eu agradeço muito a todos que tomarem um tempinho do seu dia para me assistir por aqui. E hoje a gente vai falar de uma invenção e de uma patente que mudaram o mundo, mesmo parecendo ser algo super simples. A caneta esferográfica Bic. E não, gente, ela não é uma sonda alienígena mandada para a Terra para espiar a gente, não. Ela foi criada e desenvolvida por terráqueos, assim como eu e você que tá aí do outro lado assistindo esse vídeo. E é sobre essa história dessa criação e de como ela mudou o mundo que a gente vai falar hoje. Mas, antes da gente começar, eu vou pedir para vocês já deixarem o like agora no comecinho do vídeo, que é super importante para mim. Vou pedir também que vocês se inscrevam no canal, porque não custa nada e me ajuda muito. Não se esqueçam ainda de ativarem o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo e, principalmente, comentem e compartilhem esse vídeo com outras pessoas que vocês conhecem para que esse canal possa crescer. Bora lá? Não é segredo pra ninguém que a caneta mais famosa do mundo é Bic. Ela é prática, é barata, é simples e ainda funciona super bem e dificilmente dá algum tipo de problema. A caneta é tão famosa que mesmo a cor da tinta azul é chamada de Bic ainda quando ela está sendo usada em outros produtos, como, sei lá, roupas, por exemplo. E a história da Bic, o motivo pelo qual ela se tornou um ícone no mundo todo, está diretamente relacionado à história de uma invenção que foi patenteada e que, por conta disso, acabou mudando a vida do seu criador e a história das canetas e do modo como a gente escreve até hoje. Então, antes da gente entrar de verdade na história da Bic, a gente precisa entender primeiro a história dessa patente e a do seu criador, o László József Biró. O László nasceu em 1899 na Hungria, mais especificamente em Budapeste. E logo depois que ele saiu da escola, ele já começou a trabalhar como jornalista e percebeu rapidinho que a tinta usada na gráfica, na impressão de jornais, era muito melhor que a tinta que as pessoas usavam em casa nas suas canetas tinteiro. Enquanto a tinta das canetas na época demorava para secar e borravam fácil, a tinta usada para imprimir jornais secava mais rápido e não manchava o papel. Além disso, tem boatos de que o László não gostava de ter que ficar interrompendo o que ele estava escrevendo toda hora para molhar a ponta da caneta e poder voltar a escrever. E vamos combinar que realmente devia ser chato mesmo ter que ficar o tempo todo colocando mais tinta na caneta para poder escrever. Mas enfim, tempos passados, né? Graças a Deus. Bom, pensando em melhorar esse processo, o László resolveu buscar alternativas. E assim, tem pessoas que dizem que não foi só por esse motivo não que o László resolveu inovar na caneta. Tem gente que fala que a ideia surgiu porque os colegas de escola da filha dele sujaram o cabelo da menina de tinta e que isso foi finalmente a gota d'água para o László querer se livrar de vez de todas as canetas tinteiras do mundo. E aí, para tentar melhorar o uso das canetas tinteiro, a primeira coisa que ele fez foi usar a tinta da gráfica para escrever com as canetas, em vez da tinta comum. O problema é que isso não deu muito certo, porque por ser uma tinta mais grossa, assim, mais viscosa, ela não fluía na ponta fina das canetas tinteiro. E foi assim que em 1938 o László, junto com seu irmão, o George, ou Georg, eu realmente não sei como se pronuncia o nome, criaram a primeira caneta esferográfica. Essa nova caneta tinha uma ponta de metal arredondada no lugar da pena e um tubo plástico para colocar a tinta, que poderia ser, nesse caso, mais grossa. O resto era trabalho da gravidade. Ela fazia a tinta descer até a ponta da caneta para a pessoa poder escrever sem parar e principalmente sem borrar o papel ou as mãos. Segundo dizem por aí, a inspiração para essa bolinha de metal na ponta da caneta foi uma bola de gude. O László teria visto uma bolinha dessas rolando e espalhando água e percebeu que o mesmo processo poderia ser aplicado a uma caneta. Outros dizem que a inspiração foram as máquinas rotativas de impressão de jornal, cujos cilindros com tinta iam gravando as palavras no papel. Mas, independentemente da inspiração, o que importa é que já em 1938, quando criou a caneta, o László tomou uma das melhores decisões da sua vida. E não foi inventar a caneta esferográfica, foi patentear essa invenção. E os primeiros países em que a patente foi depositada foram a própria Hungria, a França e a Suíça. Só que, logo depois de ter pedido a patente da caneta, aconteceu uma coisa que acabou mudando a vida do László e de milhões de outras pessoas. Começou a Segunda Guerra Mundial e o László, que era judeu, se viu obrigado a deixar a Hungria junto com o George e com toda a sua família.
Eles acabaram indo para a Iugoslávia e lá o Lázaro acabou conhecendo um argentino chamado Agustín Pedro Justo, que era ninguém mais, ninguém menos que o presidente da Argentina na época. E o Agustín ficou tão impressionado com a invenção do Lázaro que o convidou para ir para a Argentina e se radicar por lá. E o Lázaro, que estava querendo fugir da guerra e, obviamente, da perseguição aos judeus, agarrou a oportunidade e se mudou para a Argentina com seu irmão e todo mundo da sua família. Lá, os dois irmãos fizeram um pedido de patente nacional e também outro pedido nos Estados Unidos para garantir a exclusividade do uso da caneta, tanto na Argentina como nos Estados Unidos. Na Argentina, eles ainda acabaram conhecendo um cara chamado George Maine, que se uniram a ele para criar a empresa Biró e Maine para produzir e vender canetas esferográficas. A marca da caneta, inclusive, era Birome, uma junção aí do nome dos sócios, né? O Biró e o Maine. Enquanto isso, no resto do mundo, as patentes do Lázaro sobre a caneta esferográfica foram tendo destinos diferentes. A patente americana foi comprada pela empresa Eversharp Faber, de 1944, por 2 milhões de dólares. Gente, isso já é muito dinheiro hoje, imagina na época. E as patentes da Europa foram compradas pelo francês Marcel Bic, com esse H mesmo no final do nome. E aqui, outra curiosidade, né? Quando criou a marca, o Marcel achou melhor tirar o H do final do seu sobrenome para que, quando ele expandisse a empresa para os Estados Unidos, a marca não lembrasse aí outra palavra em inglês que é um xingamento. Enfim, gente, o fato é que o Marcel foi bem inteligente quando decidiu comprar a patente. Primeiro, porque ele não poderia fabricar e vender a caneta esferográfica sem autorização do Lázaro e do Jorge, que eram os titulares da patente. E segundo, porque o Marcel não tinha nem tempo nem dinheiro para desenvolver outra caneta que não violasse essa patente. Então, ele decidiu usar o dinheiro que ele tinha em caixa para comprar os direitos sobre as canetas dos irmãos Biró e poder produzir e lucrar com o produto. E foi o Marcel, por meio da sua empresa, que acabaria por tornar a caneta esferográfica o que ela é hoje. Primeiro, porque ele conseguiu melhorar a patente do Lázaro. Ele substituiu a esfera de metal por uma de aço inoxidável, o que acabou ali melhorando o movimento da escrita. E aqui outra curiosidade. Essa esfera é polida com diamante por 5 dias para garantir que ela fique 100% lisa. Outra melhora que o Marcel Bic introduziu, foi que o tubo de tinta nunca ficasse totalmente cheio para que a tinta tivesse espaço para expandir no calor de quando você está escrevendo. O formato do tubo da caneta também foi mudado para não ficar completamente redondo e para a caneta não acabar escapando da sua mão quando você está escrevendo. E claro, o material passou a ser de plástico para baratear o preço e aumentar a produção. E por último, o Marcel Bic introduziu um furinho ao lado da caneta para permitir que a tinta consiga fluir até a ponta totalmente sem que nada de tinta seja perdido. Esse design, inclusive, é o mesmo da Bic até hoje, com uma única alteração, que é o buraco na ponta da tampa, que foi colocado por causa de uma norma internacional para garantir que, se alguém aspirar a tampa, vai continuar respirando através desse buraco. Parece meio grande para alguém aspirar, mas é aquilo, né? Se tem uma norma internacional é porque deve ter, com certeza, uma história por trás. Provavelmente mais de uma pessoa já deve ter tido algum acidente como esse por aí. Mas enfim, gente, o fato é que na próxima vez, se você pegar uma Bic na mão, você vai saber que ela não é só uma caneta boa e barata. Ela tem muita tecnologia e toda uma história por trás que justifica que ela seja, até hoje, a caneta mais vendida do mundo. E por quê? Porque toda essa tecnologia permitiu que o custo da caneta fosse reduzido e muito, o que acabou democratizando o acesso da população em geral às canetas. E isso, que começou na França, acabou se espalhando para o resto do mundo. E o que a gente aprende com essa história toda? A primeira coisa, e é a mais importante, é que você garanta que aquilo que você cria vai ser protegido, seja por meio de patente, seja por meio de registro. Se o Lázaro e o Jorge não tivessem patenteado a caneta esferográfica, qualquer pessoa poderia copiar a invenção deles sem pedir autorização e sem pagar nada em troca. Ou seja, apesar de terem inventado uma coisa que acabou mudando a forma como a gente escreve, eles não teriam lucrado nada com isso e possivelmente sequer seriam reconhecidos pelo seu invento. A segunda coisa que a gente aprende é sobre a importância de estudar o mercado que você está entrando antes de empreender. Se o Marcel não tivesse decidido pela compra da patente dos irmãos Biró, ele perderia tempo e dinheiro tentando inventar algo que já existia e ainda corria o risco de ter que indenizar os irmãos por violação de patente.
mas como ele comprou essa patente, ele adquiriu os direitos sobre ela e saiu na frente de possíveis concorrentes. E por fim, a terceira coisa que eu espero que todos tenhamos aprendido é que a Bic não é uma sonda alienígena, ela é criada, produzida e vendida por nós, terráqueos. E se a sua Bic sumiu antes de você conseguir acabar com a tinta, é porque você simplesmente não guardou a caneta onde deveria. Mas agora eu quero saber o que vocês pensam sobre tudo isso. Já conheci a história da Bic? Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Também não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo e principalmente compartilharem esse vídeo com todo mundo que vocês conhecem para que o nosso canal possa crescer. Nos vemos semana que vem. Tchau!